Sejam bem-vindos a este canal da História. Vamos ver hoje a segunda parte da Revolução Francesa. Em 1792, a monarquia é abolida e a república implantada. Uma nova Constituição foi criada. O Congresso passa a se chamar Convenção. A Convenção tinha comitês. O principal era o Comitê de Salvação Pública. Na prática, era um comitê de execução. Devido às ameaças internas e externas, todos os franceses passaram a ser suspeitos de trair a Revolução. O comitê teve a ajuda de uma turma violenta chamada Sans-Culottes. Sans-Culottes foram responsáveis pelo assassinato de mais de 1.000 pessoas em uma prisão de Paris. Esse massacre foi chamado de Massacre de Setembro de 1792. Esse comitê, na prática, era uma ditadura, suspendeu a Constituição, extinguiu a oposição, o Partido Girondino, o principal, implantou a igualdade na execução através da guilhotina. O grande líder era Robespierre, mas tinha ali Saint-Just, tinha também ali Danton, tinha também Collot d'Herbois, líder dos Sans-Culottes, etc. Este comitê foi responsável pelos milhares de mortos. A República perseguia, prendia e executava quem discordava. Liberdade de expressão, imprensa, opinião, acabou-se. Aqueles princípios do iluminismo. Foi criada a lei dos suspeitos. Muita gente foi presa só porque fazia um comentário contrário. Qualquer crítica, o indivíduo passava a ser suspeito, podia ser preso rapidamente. Um tribunal revolucionário, na prática, era um lixamento. E começaram os massacres na cidade de Nantes, massacre na cidade de Lyon, inclusive com demolição de casa dos revoltosos. E a maior de todas as tragédias foi a Guerra da Vendéia, onde cerca de 150 a 200 mil franceses foram mortos. O comitê não se deu conta que estava perdendo o apoio do povo. Teve também ali Jean Paul Marat e seu jornal panfletário, que denunciava dia a dia suspeitos. Marat acabou sendo morto por Charlotte Corday, que foi vingar a morte de amigos seus. Além de problemas internos, havia a ameaça de tropas estrangeiras. O povo foi convocado para defender, o exército foi renovado, porque os antigos generais não eram confiáveis, e vai aos poucos surgindo a figura de Napoleão. O comitê achou poucos o que estava fazendo e resolveu descristianizar um país onde mais de 90% do povo era cristão. Então resolveu mudar calendário, mudar a semana, mudar os meses, os dias, as horas, acabar com toda referência à religiosidade das ruas, feriado religioso, profanou igrejas, introduziu cultos pagãos, as igrejas foram profanadas, profanou túmulos de vários reis do passado francês, ou seja, fez tudo para aumentar a sua antipatia perante o povo. Um dos mais influentes membros do comitê, que era Danton, percebeu que o comitê estava perdendo apoio e alertou Robespierre e os demais. Estamos perdendo apoio, temos que parar com a matança. Porém, o comitê, cego pelo poder, acusou Danton de traição. Danton foi preso e executado. Diante da situação calamitosa, os girondinos, inclusive o seu partido tinha sido extinto, reúne forças com todos os que agora fazem oposição ao governo jacobino e derrubam o governo, prendem um comitê. Robespierre, inclusive, leva uma bala na mandíbula no ato da sua prisão. No dia seguinte, todo o comitê é guilhotinado. Começa uma nova fase chamada de governo do diretório. Antes de falarmos do governo do diretório, apresentamos aí um pequeno resumo da fase da convenção do governo dos jacobinos, mostrando aquilo que é considerado ruim e bom desse governo. Voltando
ao governo do Diretório, eles chegam ao poder através do evento chamado de Reação Thermidoriana. Começa a terceira fase da Revolução, que é o Diretório, ou seja, tivemos a Assembleia, tivemos a Convenção, que é o período terror, e agora entramos na fase do Diretório. O Comitê de Salvação Pública, que foi preso, no outro dia é eliminado, ou seja, todos foram guilhotinados. O governo girondino enfrenta uma situação difícil, com a França em crise econômica, a França mergulhada nas revoltas, os jacobinos, os apoiadores dos jacobinos que perderam poder, provocando revoltas por todo o país, os que defendiam a volta da monarquia também. Uma das revoltas mais famosas foi a de Graco Babeuf, que liderou um grupo que defendia uma sociedade igualitária. Os girondinos continuaram a guerra contra a Vendéa, ou seja, também foram responsáveis pelo genocídio daquela região francesa. A guerra só acabou em 1796. O governo girondino não consegue pacificar o país. Diante da situação difícil, um nome aparece como a única solução: o nome de Napoleão Bonaparte. Um grupo da elite girondina começa a articular um plano para levar Napoleão ao poder. Esse plano consolida-se através do evento chamado de Golpe do 18 de Brumário. Começa uma nova fase da Revolução Francesa, a fase do consulado. Antes de falarmos do consulado, apresentamos aí um pequeno resumo do que foi o governo do Diretório, aquilo que é considerado de bom e de ruim. A última fase da Revolução Francesa é a fase do consulado. Na prática, era um triunvirato, 3 cônsules, mas havia o primeiro cônsul, onde se destacou a figura de Napoleão. O sucesso do consulado se deve também à pacificação da França. As revoltas internas foram debeladas. Na fase do consulado, a economia foi reorganizada, foi criado o Banco da França, uma nova constituição. O Estado reatou relações com a Igreja e criou um regime do padroado, onde as decisões da Igreja passavam pela aprovação do Estado. Em 1802, a França assinou a Paz de Amiens, encerrando os conflitos externos. Em 1804, é implantado o Código Civil, conhecido também como Código Napoleônico. A educação pública foi reformada, criaram-se liceus para o ensino técnico, foi incentivada a criação de faculdades. A grande figura do consulado foi Napoleão. A França foi submetida a um plebiscito, onde a maioria dos franceses aprovou a criação da figura do imperador. A maioria dos franceses aprova e Napoleão é transformado em imperador. Com a criação do Império Francês, chega ao fim a Revolução Francesa.